Olá, boa tarde, Daniel, Giovana Vargas, Daniel, Giovana Vargas, Gustavo Kobayashi, João Pedro, Lucas, Murilo, Pedro Henrique, Rubens. Tudo bem com vocês? Sim. Tem umas amiguinhas aqui que eu não vejo nunca nas aulas aqui, meu. O que aconteceu com elas, hein? Vou espelhar aqui a nossa apostilinha. Espera lá. Onde é que está? Está aqui. Vou ampliar. Tem um pau aqui, agora está funcionando? Tá. Deixa eu ampliar aqui. Aí vem na apostila aí comigo, pessoal, dá uma acompanhada. Na última aula, nós chegamos a fazer esse organize as ideias aqui. Oh, meu Deus, deixa eu espelhar aí para vocês. Apareceu aí? Sim. Chegamos a fazer esse organize as ideias? Não. Então, vamos acertar aqui esse organize as ideias primeiro, né? Aí na página 62, todo mundo pegou aí na página 62? Pessoal, página 62, todos apostos aí. Sim. Então, vamos lá. Ele fala aqui, então, para você completar aqui, né? As nossas frases com os assuntos aí de conteúdos aí com relação à congruência de triângulos, as suas propriedades, né? Dos paralelogramos e também dos trapézios. O primeiro item aqui ele fala, 2 segmentos ou 2 ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Então, congruência significa ter a mesma medida. 2 polígonos são congruentes quando os seus lados correspondentes são congruentes e também os seus ângulos são congruentes. Então, ele deve ter lados e ângulos congruentes para serem polígonos congruentes. Os 3 triângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes e medem 60 graus. Então, os três ângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes e medem 60 graus. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Como o triângulo isósceles tem 2 lados congruentes, 2 lados iguais, de mesma medida, ele terá, então, 2 ângulos de base congruentes, de mesma medida. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, todo quadrilátero terá a soma dos ângulos internos em 360 graus. Em um paralelogramo, tanto os lados opostos quanto os ângulos opostos são congruentes. Então, paralelogramos têm essa propriedade, né? Os seus lados opostos são congruentes, têm a mesma medida, e os ângulos opostos também têm a mesma medida. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos pontos médios. Então tá aí, isso também é importante. As diagonais vão se cruzar nos pontos médios, né, que representam os pontos que vão dividir aquela diagonal em 2 valores iguais. Em um retângulo, os 4 ângulos internos são retos e as diagonais têm a mesma medida. Então, o tamanho das diagonais em um retângulo é o mesmo. Em um losango, os 4 lados têm a mesma medida e as diagonais são perpendiculares entre si. As diagonais que partem dos vértices lá do nosso losango, elas vão, né, ter elas vão se encontrar de maneira perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre elas. E um losango, né, ele tem os seus 4 lados de mesma medida, os 4 lados são congruentes. Em um quadrado, os 4 ângulos internos são retos, e os 4 lados também têm a mesma medida. Então, um quadrado é um caso especial de um losango, né? Um caso especial de um losango onde os seus 4 ângulos são ângulos retos de 90 graus. As diagonais, né, do nosso quadrado também vão ter a mesma medida
e serão perpendiculares entre si, ou seja, elas vão se cruzar formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus no nosso quadrado. Em um trapézio isósceles, os ângulos de cada base, né, são, tanto os ângulos, né, de cada base, quanto as diagonais são congruentes. Então, eu tenho os ângulos das bases, tanto a base maior quanto a base menor, esses ângulos são congruentes, e as diagonais que partem, né, desse trapézio isósceles também são congruentes. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvidas? Não. Vocês estão vendo aí na página 63, a hora do estudo? Sim. Tá vendo esse exercício 1 aí, turma? Sim. Vocês têm aí 2 minutinhos aí para resolver esse exercício 1. Manda brasa nele aí, 2 minutinhos para a gente já poder corrigi-lo aqui. Exercício 1 aí da hora do estudo. Dois minutos. Conseguiram? Sim. E aí, qual a alternativa? 15? 15 centímetros? Isso. Alternativa B, muito bem. Daniel, conseguiu? Giovana? João Pedro? Lucas? Coloquei a B também, professor. Murilo? Pedro Henrique? Rubens? Conseguiram? Sei. Então, né, pessoal? Se a gente pensar aqui nesse triângulo que ele marcou aqui, ele fala, na figura a seguir, o triângulo equilátero ABC foi dividido em 9 triângulos congruentes e, entre si, também equiláteros. O perímetro do triângulo ABC é de 22,5 centímetros. O perímetro do hexágono pintado de amarelo vai ser de quanto? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos enxergar os triângulos equiláteros aí, amarelinhos e branquinhos, né? Eles têm os seus lados iguais. Eu vejo que cada lado do triângulo equilátero A, B e C, ele tem 3 lados do triângulo menor. Ele é formado aí por 3 pedacinhos dos lados dos triângulos equiláteros menores. Então, eu vou chamar essa medida desse
lado do triângulo equilátero menor de x. Então, para o lado AB, eu vou ter 3x, para o lado BC, eu vou ter 3x, e para o lado CA, 3x. O perímetro é a soma desses três lados. Então, eu vou fazer 3x mais 3x mais 3x. E fazendo, então, esse cálculo, eu vou ter, então, que 9x vai ser igual a 22,5. Vou dividir 22,5 por 9. Então, pego lá, 22,5 dividido por 9. 2,5 é o lado de cada um desses triângulos equiláteros menores. Agora eu olho para o hexágono amarelo lá dentro do triângulo. Aquele hexágono amarelo, para eu saber qual que é o perímetro dele, eu sei que esse hexágono tem 6 lados. E cada ladinho dele é o lado do triângulo equilátero que eu calculei, de 2,5. Então, eu vou multiplicar os 2,5 por 6. E eu vou chegar em 15 centímetros. Portanto, a alternativa B está correta. Moleza, turma? Tranquilo? Sim. Vamos fazer agora o exercício 2. 2 minutinhos aí para vocês tentarem resolvê-lo. Ele diz aqui, ó, 2 triângulos equiláteros de perímetro de 36 centímetros cada são sobrepostos de modo que sua intersecção forme um hexágono com pares de lados paralelos, conforme ilustrado no desenho. Qual é o perímetro desse hexágono? Aí, 2 minutinhos para vocês pensarem a respeito dele. Exercício 2 da hora do estudo. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Alguém já conseguiu aí? 18? 18? Dá uma olhada direitinho se é isso mesmo. Então, aqui a nossa situação, né? Nós temos aqui 2 triângulos equiláteros sobrepostos, tá? De forma que os seus lados opostos fiquem paralelos. Isso vai gerar 6 triângulos, né? Esses 6 triângulos verdinhos que estão aí. Sabemos que o perímetro de cada triângulo equilátero é Professor, de 36. Oi. você tá compartilhando a tela? Creio que não. Ah, tá. Estou aqui com a apostila na mão. Aqui, pessoal, vocês vão ter que montar um esqueminha, né? Para cada pedacinho aí do nosso nos nossos triângulos, né, formados. Eu vou. Alguém mais conseguiu, pessoal? Alguém mais conseguiu?
Vamos ver aqui. Dá uma ampliada. Estão vendo a tela aí, turma? Sim. Sim. Deixa eu puxar aqui na minha apostila o enunciado dele, então vamos lá. Então, no enunciado, ele diz aqui o seguinte, né? 2 triângulos equiláteros de perímetro 36 centímetros, cada um, são sobrepostos, de modo que sua intersecção forme um hexágono com pares de lados paralelos, conforme ilustrado no desenho. Qual é o perímetro desse hexágono? Então, o hexágono formado é esse que está em cinza aqui, né? E aqui eu tenho 2 triângulos equiláteros que foram interseccionados, e eles foram interseccionados de maneira a deixar os lados do nosso quadrilátero paralelos. Diz que o perímetro de cada um dos triângulos é 36. Então, a soma desse lado aqui, ó, 36, né? Vai ser aqui, a soma do primeiro triângulo dos seus 3 lados vai ser 36, e do outro triângulo também vai ser 36. Os triângulos verdes que foram gerados nessa intersecção também são equiláteros. Então, eles têm os mesmos lados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse primeiro triângulo verdinho aqui, que tem a lado A. Ele é equilátero. Esse outro verdinho, B. O outro verde aqui, C. O outro verdinho aqui, D. Esse outro triângulo pequenininho, E. E o último aqui, F e F. Ele disse que o perímetro de cada triângulo equilátero é 36. Então, você vai pegar esse primeiro triângulo aqui, ó. Você tem um A, mais esse outro A, 2A. Aí você tem aqui um ponto que é um segmento C, vai somar esse segmento C. Você vai somar esse segmento C, que vai ser aqui 2C. Vai somar segmentos 2E, porque você tem aqui, ó, E e E, C e C, A e A. Muito bem. 2A mais 2C mais 2E mais B, que é esse pedacinho que falta aqui, mais D, que é esse outro pedacinho que falta aqui, mais F, que é outro pedação que está faltando aqui, que é o perímetro de todo isso aqui. Você vai pegar todas essas medidas aqui e somar. Tudo isso aqui, ó, aqui embaixo, ó, vai ser igual a 36. Opa! Tudo isso vai ser igual a 36. Pegando o outro triângulo, o que está aqui, sobreposto, você faz o mesmo raciocínio, né? Você vai somar aqui 2B, então B mais B. Aí vai pegar aqui e somar com D mais D, 2D. Vai somar aqui F com mais F, 2F. Vai somar um pedacinho que estava faltando aqui, A. O pedacinho que está faltando aqui, C. E o pedacinho que está faltando aqui, E. E a soma de todos esses pedacinhos tem que dar 36. Se você juntar os perímetros dos 2 triângulos, então você vai ter que 3A. Então aqui você tem um ponto, né? 3A, tudo isso aqui. Mais 3B, tudo isso aqui. Mais 3C, tudo isso aqui. Mais 3D, tudo isso aqui. Mais 3E, refere-se a esse triângulo aqui, esse perímetro. E 3F, você vai ter 72. Porque aí vai ser, né, a soma do perímetro dos 2 triângulos. O perímetro do hexágono vai ser A, B, C, D, E e F. Muito bem. Tendo essas, né, essas informações, o que você vai chegar em conclusão aqui? Para você calcular o perímetro, né, do seu hexágono, você vai perceber, então, que você vai ter a terça parte, né, dos seus 2 triângulos juntos. Se você tem a terça parte dos seus 2 triângulos juntos, você vai ter a soma do perímetro dos 2 triângulos, 72, e a terça parte que você tem aqui, divide por 3. Dividindo 72 por 3, 24 centímetros. 24 centímetros, alternativa D. Tudo bem, turma? Você chegou a essa conclusão porque se você pegar o perímetro do primeiro triângulo aqui
e somar com a equação do segundo, você vai obter a equação aqui da soma do perímetro dos dois triângulos, 72. Então, você chega à conclusão que, se você pegar a terça parte do perímetro dos dois triângulos juntos, ou seja, dividir por 3, você vai chegar no perímetro do seu hexágono, né? Posso voltar lá na apostila? Sim. Estão vendo o exercício 3 aí, pessoal? Sim. Esse exercício 3 aí, vamos tentar fazer também aí 2 minutinhos para vocês pensarem a respeito dele. Os triângulos ABC, D e F da figura são equiláteros. O valor de x é de quanto? Então, são dois triângulos equiláteros. Tem o triângulo ABC, que tem uma inclinação com relação ao horizontal de 37 graus. E tem o triângulo DEF, ou EDF, né? Que tem uma inclinação de 90 graus lá no ponto F. Ele quer descobrir qual é o valor daquele ângulo X. 2 minutinhos aí para vocês pensarem a respeito. Estão conseguindo aí, pessoal? Conseguiram aí? Pensa em ângulo suplementar, né? Alguém conseguiu? Sim. E aí, Gustavo? AB também. Igual. 53 graus? Isso. Certo. Mais alguém conseguiu aí, turma? Parece que não, né? Então vamos lá.
eu dar uma ampliada aqui para poder... projetar aqui a tela. Estão vendo aí a telinha, pessoal? Sim. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC, esse triângulo A, B, C, e o triângulo D, E, F. Está aqui o D, E, F. E eles são equiláteros, então tem a mesma dimensão, o mesmo lado, né? E tem os mesmos ângulos internos de 60 graus. O valor de x, que é esse ângulo que está laranjinha aqui dentro, vai ser de quanto? Bom, como é que nós vamos fazer então para calcular? Se esses triângulos são equiláteros e aqui eu percebo que eu tenho um ângulo reto, nesse ponto F, se ele é equilátero aqui, eu tenho 60 graus. E se eu tenho 60 graus com esses 90, o suplementar, eu já descubro de quanto é esse triângulo interno aqui. Da mesma forma que aqui desse outro lado, eu tenho 37 graus nesse ângulo roxinho, mais 60 graus do triângulo equilátero que tem aqui, e aqui eu tenho o suplemento de 180. Eu vou achar esse segundo ângulo aqui, suplementar no ponto C. A soma desses ângulos internos tem que dar 180, então eu vou descobrir o ângulo que se forma aqui no ponto de intersecção entre esses dois segmentos. Eu sei, então, que como eles têm ângulos aqui que são opostos pelo vértice, o ângulo interno desse outro triângulo aqui de dentro vai ser o mesmo. Eu sei que isso é um triângulo equilátero, então o ângulo no ponto D vai ser de 60 graus. A somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Eu somo esses três ângulos e descubro o valor de x. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na minha resolução, no passo a passo, né? Deixa eu abrir aqui. Estão enxergando aí, turma? Dá para enxergar aí? Sim. Então, veja como nós tínhamos comentado, né? O ângulo ACB mede 60. Esse ângulo ACB, então, A, o ponto C e o ponto B. Esse ângulo é de 60. Eu vou fazer, então, aqui, sabendo que esse mede 37 e 60, o que falta para 180, 83 graus. Então, já descobri que esse primeiro ângulo aqui no ponto C, o ângulo PCF, é de 83 graus. Eu sei que o ângulo DEF, ou seja, esse ângulo DEF, mede 60 graus. E o ângulo PFC, ou seja, P, F e C, eu vou fazer complementar também, na verdade suplementar. Eu sei que aqui mede 90, que aqui mede 60, porque é equilátero. O suplementar que vai se formar aqui, basta tirar de 180. Eu faço 180, menos 90, menos 60, achei esse ângulo PSF, que vai valer 30 graus. Bom, eu sei então que a soma dos ângulos internos desse triângulozinho branco aqui tem que ser 180. Então, eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo que se forma em P. O ângulo PSF, CPF, na verdade, né? Que seria no ponto aqui C, P e F. Bem aqui no ponto P. Tiro de 180 os 83, que eu já calculei, os 30, que eu já calculei, e chego em 67. Então, esse ângulo aqui, CPF, vale 67. O ângulo que é oposto ao vértice aqui dentro desse triângulo, que é o nosso triângulo DPQ, também vai valer 67, porque é oposto ao vértice. O outro ângulo que eu tenho aqui no ponto D, pode ser ODF, aliás, ODP, posso chamar de ODP, vale 60 graus, porque ele é equilátero. Para achar o valor de x, então, basta tirar de 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, eu faço 180 menos 67,
que eu descobri lá naquele triângulo pelo ângulo oposto ao vértice, menos 60, porque ele é um triângulo equilátero, 53 graus. A alternativa, portanto, alternativa B. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? O exercício 4. 2 minutinhos aí para vocês tentarem o exercício 4. Deixa eu voltar nele aqui para mostrar o enunciado para vocês. Do exercício 4. Espera lá, deixa eu achar aqui. Deixa eu ampliar. Então, tá aqui o exercício 4, né? O triângulo ABC é isósceles, de base BC. E o ângulo BAC mede 30 graus. Então, esse ângulo BAC mede 30 graus, esse ângulo aqui no ponto A. O triângulo BCD também é isósceles, de base BD. Tá aqui. Determine a medida do ângulo DCA. O ângulo DCA seria formado aqui, ó, DCA. É esse ângulo que está com 2 risquinhos aqui marcados. 2 minutinhos para vocês analisarem aí, pessoal. Lembrando que se é um triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais. Se o ângulo A vale 30 graus e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então eu vou ter 30 mais esse ângulo, dando 180. Então, se esses ângulos aqui fossem um valor x, eu vou ter 30 mais 2x vai ser igual a 180. Eu vou descobrir quanto vale esse ângulo em B. Como esse outro triângulo pequeno é isósceles, ele tem os ângulos da base iguais. Se eu descobrir o ângulo em B, ele vai ser igual ao ângulo em D. E aí, de novo, né, se a soma dos ângulos, né, internos de qualquer triângulo é 180 graus, eu descubro quanto vale esse ângulo aqui, que seria o ângulo BCD. E uma vez que eu descobri esse ângulo, e eu já sei quanto vale aqui, o ângulo em B, basta subtrair aqui do valor que eu tenho no ângulo C, para achar qual que é esse ângulo, né, DCA. 2 minutinhos aí para vocês tentarem. Oi? O que você quer? Porque você acabou de dar aula. Ainda não. Conseguiram aí, pessoal? Sim. E aí, Gustavo, quanto deu? 45 graus. Muito bem. Mais alguém conseguiu, turma? Sim. Coloquei 45 também. Certo. Vamos lá para a resolução dele. Deixa eu ampliar aqui, para vocês acompanharem o passo a passo. Então tá lá, né? Eu tenho essa situação aqui, pessoal. 30 graus, nesse triângulo isósceles, ABC. Se eu tenho 30 graus aqui, esse ângulo no ponto B tem que ser igual ao ângulo total aqui no ponto C. Ou seja, a soma tem que dar 180, então eu vou obter 75 aqui, 75 aqui. Beleza. Se eu sei que aqui no ponto B vale 75, esse outro ângulo no ponto D também é 75, porque esse é um triângulo isósceles. Reparem, então, que a soma dos ângulos internos desse triângulo BCD tem que ser 180. Então, eu tenho 75 mais esse x aqui, dando 180. Descubro esse valor de x, que é 30 graus. Aí, veja só.
Se eu sei que aqui vale 75, e todo o ângulo aqui também é 75, e essa pequena parte aqui é de 30 graus, o que falta para o 75 é o ângulo que ele queria no ponto C, de 45 graus, né? Que eu descubro fazendo 75 menos 30, 45 graus. Então, aí no passo a passo, ele fez aqui um cálculo aqui no nosso gabarito, considerando um quadrilátero, né? Ele considerou um quadrilátero, e desculpa, que quadrilátero? Aqui é o exercício 5. Aqui é o exercício 5, não tem nada a ver, nós estamos aqui no exercício 4. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente achou primeiro aquele ângulo lá, do isósceles maior, 75. O triângulo, então, BCD, já achei os ângulos, né, da base dele, que valem 75. Achei, então, que se esses ângulos da base valem 75, esse ângulo do triângulo menor, BCD, aqui vai valer 30, porque a soma tem que dar 180. E como esse ângulo da base aqui do triângulo maior, né, do triângulo ABC, era 75, esse complementozinho aqui era de 30, o que falta para 75? 45 graus. Moleza, turma? Sim. Muito bem. Olha, tem o exercício 5 aí para vocês tentarem fazer em 2 minutinhos, velho. Ele diz o seguinte, ó. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10 e 2x mais 15. E x mais 20 graus. São os 4 ângulos internos do quadrilátero. O menor ângulo mede quanto? Quero saber qual é o menor ângulo dos 4 ângulos internos desse quadrilátero. 2 minutinhos aí para vocês resolverem. Esse está fácil, né? Sim. A soma dos ângulos internos de todos os quadriláteros é 360 graus. Então, você monta uma equação para descobrir quanto vale x. Descobriu quanto vale x, substitui nesses 4 lados dele. Um lado é 3x menos 45, o outro lado é 2x mais 10, e aí você descobre qual que é, né, o ângulo, o menor ângulo dele. Daniel, João Pedro, Giovana, Lucas, Murilo, Pedro Henrique, Rubens. E aí, pessoal? B? 65 graus, você chegou? Sim, porque o X é 45 graus. Certo. Se você chegou em 65 graus, está correto. Alguém mais chegou aí em 65? Acho que não. Deixa eu ampliar aqui, então. É como eu tinha falado para vocês, né? Se a soma
dos ângulos internos dos quadriláteros é de 360 graus, e ele colocou os 4 ângulos, né, desse quadrilátero em função de x. Então eu pego lá, primeiro ângulo, 3x menos 45, somo com outro, 2x mais 10, somo com outro, 2x mais 15, e o quarto ângulo, x mais 20. Tudo isso, na somatória, tem que dar 360. Então, eu agrupo tudo que tem x, né? E tudo que não tem x. Eu vou obter aqui 10 com 15, né? Com 20, vai dar mais 45. Com menos 45, vai zerar os números que estão desse lado. 3x com 2x, com 2x e com x, 8x. 8x é igual a 360, passando o 8 dividindo, 360 dividido por 8, x vai valer 45 graus. Bom, agora eu vou medir, né? Vou substituir nas medidas de todos os ângulos, os 4 ângulos. O primeiro, 3x menos 45, equivale a 3 vezes o x vale 45, né? 3 vezes 45 menos 45, 90 graus. O segundo ângulo é 2x mais 10, portanto, 2 vezes 45, que é o que vale x, mais 10, 100 graus. Terceiro ângulo é 2x mais 15, substituo o x, que vale 45, 2 vezes 45, mais 15, 105 graus. E o nosso último ângulo, que é x mais 20, substituo o x, que vale 45, mais 20, 65 graus. Então, dos 4 ângulos desse quadrilátero, né, o menor ângulo mede 65 graus, o que te dá a alternativa B. Dúvida aí, turma? Não. Dá uma olhada aí no exercício 6 da Unifesp. Ele fala o seguinte: em um paralelogramo, as medidas de 2 ângulos internos consecutivos estão na razão de 1:3. O ângulo menor desse paralelogramo mede quanto? Então vejam, pessoal, é um paralelogramo. Ele quer saber quanto vale o ângulo menor. O paralelogramo tem 2 ângulos opostos que são iguais. Os 2 menores têm a mesma medida dos 2 ângulos maiores, que são opostos entre si. Ele disse que esses ângulos internos consecutivos, né, ou seja, um ângulo que vem após o outro, eles têm uma dimensão de 1:3. A razão deles, né? A razão entre eles é de 1:3. Quanto que mede o ângulo menor desse paralelogramo? Significa que o ângulo maior é 3 vezes maior do que o ângulo menor desse paralelogramo. Pense, então, em um valor de x. Lembre que a soma dos ângulos, né, internos do paralelogramo, que é um quadrilátero, também vai dar 360 graus. Esse está fácil, não está não, pessoal? E aí, alguém conseguiu?
Gustavo, conseguiu? Daniel, Giovana, 60. Lucas. Você chegou em 60? 50. Ó, vamos pensar. Tô errado, 50? desculpa. Vê a sua continha aí, porque você vai fazer a soma dos 4 ângulos desse paralelogramo, tem que dar 360. Se o ângulo menor, ele é uma proporção menor, né? 3 vezes a razão, quer dizer que se o ângulo menor vale x, é o triplo, né? Ele é 3 vezes maior. Então, se o ângulo menor vale x, se o ângulo maior 3x, a somatória dos ângulos, dos 4, né? Tem que ser 360. Dá para você descobrir quanto vale x. E o próprio x que você descobriu vai ser a medida do ângulo menor. Porque o ângulo maior vai valer 3x. A razão é de 1 para 3, né? Conseguiu? E aí, pessoal, conseguiram? Gustavo, conseguiu aí? Não. Então, deixa eu ampliar aqui. Então, está lá o nosso exercício 6, né? No exercício 6, o que acontece? Se eu tenho um paralelogramo, ele tem a soma dos seus ângulos internos, por ser um quadrilátero, é igual a 360 graus. Esse paralelogramo vai ter um ângulo menor e um ângulo maior. Os ângulos que são opostos, né? Os vértices opostos. Então, quando ele disse assim que eu tenho os ângulos, né? Na razão aqui, ângulos consecutivos na razão de 1 para 3, quer dizer que o ângulo maior, com relação ao ângulo menor, vão ser consecutivos no paralelogramo. Eles vão estar lado a lado, não são opostos, são consecutivos. Então, a gente já entende que o ângulo menor, se valer x, o ângulo maior tem que valer 3x. E se nós fizermos a somatória desses ângulos, porque eles são congruentes, os ângulos opostos, né? O ângulo menor, que é oposto, né, ao outro, no outro vértice, tem a mesma dimensão, a mesma medida, eu então concluo que se eu somar os dois ângulos menores, que são congruentes, com os dois ângulos maiores, que também são congruentes entre si, sendo que um tem uma razão de ser 3 vezes maior do que o outro, eu vou fazer x mais 3x mais 3x. E a soma tem que dar 360. Dessa forma, eu tenho 8x igual a 360. Passo 8 dividindo aqui, 360 dividido por 8, vou chegar aqui em 45 graus. E como x é o ângulo menor, né, do nosso paralelogramo, esse ângulo vai valer 45 graus, portanto, alternativa A. Moleza aqui, turma? Dúvida aqui, pessoal? Pessoal?
Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Beleza. Bom, fica para casa aí o exercício 7, o exercício 8, o exercício 9 e o exercício 10, para vocês fazerem aí na hora do estudo. Próxima aula a gente retoma aqui, corrige esses exercícios e vamos dar uma olhadinha no que tem para a gente fazer lá no caderno de atividades. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida aí com as questões dessas lições aí da prova, eu estou aí no plantão. É só me dar um toque. Fiquem com Deus, um abração e até o nosso próximo encontro.